Era um dia quente e ensolarado no mercado local, um lugar tão vibrante e cheio de vida quanto as flores que enchiam as barracas e os sorrisos dos vendedores que as adornavam. As vozes se misturavam em uma sinfonia caótica, enquanto os aromas das mais diversas especiarias dançavam no ar, criando uma tapeçaria que falava do cotidiano e das histórias não contadas de cada comerciante. Em meio a esse burburinho incessante, um jovem florista de olhos atentos e mãos hábeis arrumava seus buquês com precisão delicada. Cada flor era posicionada com cuidado, revelando sua paixão e devoção por seu ofício. Seus olhos brilhavam com um amor incondicional pela beleza efêmera das flores, e ele parecia se encantar com cada pétala, cada cor, cada perfume que embelezava sua barraca. Do outro lado da rua movimentada, um comerciante de cerâmicas exibia com orgulho sua coleção de jarros, vasos e tigelás. Suas peças eram únicas, cada uma carregando as marcas do toque humano e das histórias que só as mãos calejadas de um artesão poderiam contar. Entre suas mãos, a argila ganha vida, transformando-se em objetos de beleza e utilidade, marcados por pequenas imperfeições que os tornavam ainda mais especiais. Foi em um desses momentos de distração que o florista, ao admirar uma intrincada peça de cerâmica ao longe, esbarrou em seu próprio mostruário, derrubando um pequeno vaso de flores. O comerciante de cerâmicas, atento ao acontecimento, se aproximou rapidamente, ajudando-o a recolher as flores espalhadas pelo chão. Não se preocupe com as quebradas, disse ele com um sorriso suave. Às vezes, as imperfeições revelam uma beleza que não notamos à primeira vista. Essa simples frase deu início a uma longa conversa entre os dois. O jovem florista, inicialmente envergonhado pelo incidente, passou a se sentir à vontade na presença do comerciante. Ambos começaram a compartilhar histórias sobre seus ofícios e a importância das imperfeições. O comerciante falava com paixão sobre como cada rachadura e irregularidade em suas cerâmicas contava uma história única, enquanto o florista se abriu sobre a fragilidade e a beleza transitória de suas flores. Juntos, eles descobriram um terreno comum: a apreciação pelas pequenas imperfeições que fazem de cada objeto e de cada pessoa algo singular e valioso. E assim, em meio ao caos e à vibração do mercado, uma nova amizade começava a florescer, enraizada na compreensão e na aceitação de que a verdadeira beleza muitas vezes reside nas imperfeições, tornando a vida e as coisas que a preenchem ainda mais especial. Nos dias que se seguiram, a amizade entre o jovem florista e o comerciante de cerâmicas só se fortaleceu. Eles começaram a se encontrar regularmente, suas conversas se estendendo até tarde, repletas de risadas e reflexões profundas. Em uma tarde particularmente agradável, o comerciante de cerâmicas sugeriu uma caminhada na floresta próxima, uma pausa bem-vinda das rotinas agitadas de suas vidas no mercado. A floresta recebia-os com uma tranquilidade serena, os pássaros cantando suavemente, e o farfalhar das folhas ecoando com o ritmo de seus passos. Caminham juntos, os olhos atentos ao cenário verdejante ao seu redor. Foi então, após uma curva do caminho, que se depararam com um campo que parecia saído de um sonho. Uma extensão repleta de flores vibrantes, cores explodindo em todas as direções, criando uma visão deslumbrante. No meio dessa profusão de cores e vida, algo inesperado chamou sua atenção. Um jarro de cerâmica claramente rachado repousava no chão, cercado pelas flores mais belas e vibrantes que já haviam visto. Intrigados com essa descoberta, os dois amigos se ajoelharam ao lado do jarro, seus rostos refletindo surpresa e curiosidade. Como isso é possível? Perguntou o florista, tocando suavemente uma das pétalas de uma flor próxima. Essas flores crescem tão exuberantes ao redor de um jarro rachado. A revelação os deixou em silêncio por um momento, absorvendo a lição inesperada que a natureza lhes havia proporcionado. As imperfeições do jarro, longe de serem um defeito, haviam se tornado sua maior força, permitindo a criação de algo extraordinariamente belo. As flores,
Em sua exuberância, pareciam agradecer ao jarro por sua imperfeição, que lhes fornecia sustento constante. Inspirados por essa descoberta, os dois amigos passaram o restante da tarde explorando mais a fundo o campo de flores, docemente cativados pela história silenciosa de aceitação e transformação que aquelas pétalas vibrantes sussurravam. Já com o sol se pondo, iniciaram o caminho de volta para a cidade, suas mentes ainda imersas na magia que aquelas flores e o jarro rachado haviam revelado. Em seus corações, uma nova percepção crescia, pronta para ser compartilhada com todos que desejassem ouvir. Enquanto caminhavam de volta para a cidade, os dois amigos refletiam sobre a lição poderosa que haviam aprendido naquele campo de flores. Ao chegarem às suas respectivas casas, a história do jarro rachado continuava a ecoar em suas mentes, levando-os a introspecções profundas sobre suas próprias vidas e imperfeições. Sentiram uma necessidade forte de compartilhar suas visões recém-descobertas uma com a outra. No dia seguinte, o florista e o comerciante se encontraram em um café tranquilo, longe do alvoroço do mercado. De frente um para o outro, os amigos começaram a abrir seus corações. O florista foi o primeiro a falar, compartilhando histórias de sua infância, sobre como sempre se sentiu pressionado a alcançar a perfeição em tudo o que fazia. As flores, ele admitiu em sua escapatória, uma tentativa de capturar e preservar a beleza efêmera do mundo. Mas agora, disse ele, com uma nova suavidade na voz, eu vejo que a beleza pode realmente estar na própria fragilidade e imperfeição das coisas. O comerciante de cerâmicas ouviu atentamente, antes de revelar suas próprias lutas. Falou sobre as primeiras peças que fez, e como, no começo, cada imperfeição parecia um erro insuportável. Com o tempo, comecei a ver que essas imperfeições faziam das minhas peças únicas, confessou ele. A rachadura que acontecia durante a queima, a pequena distorção na forma, tudo isso contava uma história, uma jornada que valia a pena ser apreciada. Conforme as conversas se aprofundaram, perceberam que essa nova visão de mundo poderia ser preciosa para mais pessoas. Inspirados pela história do jarro e das flores, decidiram começar pequenas iniciativas em suas lojas. O florista começou a criar arranjos que destacavam flores com pequenas imperfeições, explicando aos clientes que a verdadeira beleza pode ser encontrada na aceitação da transitoriedade e da imperfeição. Ele até mesmo oferecia descontos para aqueles que escolhessem flores aparentemente menos perfeitas. O comerciante de cerâmicas, por sua vez, começou a destacar as peculiaridades de suas peças como um testemunho das histórias que cada uma levava. Ele lhe organizou pequenas sessões de exibição onde contava sobre as técnicas tradicionais de cerâmica e como cada peça imperfeita tinha seu próprio valor e caráter único. Os clientes podiam ver e tocar aquelas imperfeições, compreendendo que elas não diminuem o objeto, mas o enriqueceram. A aceitação de suas próprias imperfeições não era apenas uma lição pessoal. Cada um deles se comprometeu a ajudar outras pessoas a verem a beleza que reside além da perfeição. Eles compartilharam suas histórias e insights com amigos, familiares e clientes, inspirando uma mudança de perspectiva na comunidade. Juntos, criaram um espaço onde as pessoas podiam ser elas mesmas, aceitando seus próprios jarros rachados e permitindo que flores deslumbrantes brotassem das fendas de suas vidas. Com o passar do tempo, a mensagem dos dois amigos começou a se espalhar na comunidade, como as raízes das flores que cultivavam e as histórias que contavam. A aceitação das imperfeições ganhou vida nova nas formas mais inesperadas. O florista e o comerciante perceberam que haviam promovido mais do que uma simples mudança de mentalidade. Desencadearam um movimento de apreciação pela autenticidade. Outros comerciantes do mercado começaram a seguir seus passos. A padaria local, por exemplo, começou a vender aqueles pães e bolos que antes eram considerados defeituosos por suas formas irregulares, mas que, na verdade, tinham um sabor especial. A costureira da esquina começou a exibir roupas com pequenos defeitos, como se fossem peças de design único, cada uma com sua própria história de criação.
Os dias de mercado se tornaram celebrações de autenticidade e do belo na imperfeição. Havia uma energia palpável no ar. Os rostos dos clientes mostravam sorrisos mais genuínos, as conversas tornaram-se mais profundas e os laços na comunidade mais fortes. Um dia, uma jovem artista chamada Clara, inspirada pelas histórias do jarro rachado e das flores, procurou o florista e o comerciante. Ela propôs criar uma instalação artística no centro do mercado, uma peça que simboliza a beleza e a força das imperfeições. Eles prontamente aceitaram a ideia e iniciaram uma colaboração vibrante. Clara recolheu flores murchas e folhas caídas que o florista isolava para compostagem, cerâmicas defeituosas e fragmentos rejeitados do comerciante, e uma variedade de outros materiais considerados imperfeitos pelos comerciantes locais. Juntos, eles trabalharam lado a lado, transformando esses elementos em uma grande escultura no formato de uma árvore florida, mas com suas flores e folhas feitas das peças imperfeitas que tinham acumulado. Quando a instalação foi finalmente inaugurada, ela se tornou o símbolo da comunidade. Pessoas de todas as idades e origens se reuniram ao redor da árvore da imperfeição, como foi carinhosamente apelidada. Clara, emocionada, dirigiu algumas palavras ao público, destacando como cada flor que adornava a árvore contava uma história de transformação e aceitação. Esta árvore, ela disse, representa todos nós. Ela nos lembra de que, na natureza e em nossas vidas, as imperfeições não são falhas para serem ocultadas, mas oportunidades para ver a beleza de um outro ponto de vista. Quando aceitamos nossas rachaduras e imperfeições, permitimos que algo verdadeiramente único e belo floresça. Os aplausos ecoaram pelo mercado, mas mais do que o som, era o sentimento de união e aceitação que realmente ressoava em cada coração presente. A árvore tornou-se um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas compartilhavam suas próprias histórias de imperfeição e crescimento, criando um tecido vibrante de comunhão e aceitação mútua. A partir daquele dia, a lição do jarro rachado e das flores tornou-se uma filosofia viva dentro da comunidade, uma celebração contínua de como as imperfeições, longe de nos diminuir, nos tornam extraordinariamente humanos. A história do florista e do comerciante de cerâmicas nos ensina que as imperfeições não são falhas a serem escondidas, mas sim oportunidades para encontrar beleza e criar algo único. Ao aceitarmos e celebrarmos nossas próprias rachaduras e peculiaridades, podemos transformar nossas vidas e as comunidades ao nosso redor, permitindo que uma beleza autêntica e resiliente floresça onde menos esperamos. É ao abraçar a nossa vulnerabilidade e humanidade que nos conectamos profundamente uns com os outros, reconhecendo que é nas fissuras que a luz penetra e que as flores mais vibrantes podem surgir. Explore a essência da imperfeição e descubra como ela pode transformar sua vida. Inscreva-se em nosso canal agora e mergulhe em histórias inspiradoras, dicas valiosas e reflexões profundas que irão lhe mostrar como suas peculiaridades são, na verdade, suas maiores forças. Não perca a chance de se conectar com uma comunidade que celebra a autenticidade. Inscreva-se e comece essa jornada de autodescoberta e aceitação hoje mesmo.